Olá, amigos da Garagem do Coiote, mais uma vez aqui com vocês. Eu, Celso Coiote, vamos falar. Semana passada falamos das implicações de legislação quanto à modificação das viaturas, dos jipes e dos carros de uma forma geral. E hoje vamos tocar no assunto. Já falei sobre modificações num dos primeiros vídeos do canal, mas hoje nós vamos fazer ou tentar responder ou tentar dar algumas dicas sobre a questão que todo mundo que está começando ou todo mundo que está querendo fazer na sua viatura quer saber. Vale a pena fazer modificações, alterações no seu Jeep? Vem comigo, vamos falar um pouco sobre isso. Bom, amigos, o assunto é até de certa forma extenso, tem muitas opiniões, muito debate, e aqui eu vou fazer uma colocação conforme a minha própria experiência com off-road, conforme as conversas que a gente tem com amigos, com companheiros jipeiros que têm carros modificados. Eu mesmo já tive carros e já fiz modificações, e é uma dica importante para você que está pensando em modificar o seu Jeep, tá? Uma coisa importante é, antes de começar as suas modificações, não deixem de ver o vídeo da semana passada, que fala justamente sobre as questões legais dessa modificação. Vou deixar ele no final do vídeo o cardzinho com o link para o vídeo da semana passada, caso vocês queiram dar uma olhada. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre modificações, né? Que é uma coisa que todo jipeiro acaba querendo fazer. Mas vale a pena fazer essas modificações? Você tem alguma vantagem em fazer essas modificações? A resposta é para os dois lados. Sim, vale a pena em alguns casos, e não vale a pena em outros casos, tá? Eu vou botar aqui uma dica que pode orientar vocês nessas modificações ou no que fazer, que é um divisor de águas, que é para que você usa a sua viatura, certo? Se a sua viatura é de uso misto, ou seja, você usa na cidade, você usa no seu dia a dia, você usa para transitar em asfalto grandes deslocamentos, ou a maior parte do tempo, ou pelo menos 50% da parte do tempo, a questão das modificações pode prejudicar esse uso, ou seja, o uso dentro da estrada, dentro da cidade. Porque é bem fácil saber que quanto mais preparado o seu Jeep tiver para trilha, menos preparado ele vai estar para andar no asfalto. Então é importante você ter isso em mente, tá? Para questão de uso misto, principalmente para aqueles que fazem suas expedições ou fazem viagens com Jeep, onde você tem a maioria ou boa parte do trânsito, né, ou do deslocamento, tanto em asfalto quanto em estradas off-roads, é bom você limitar a questão das modificações. Por quê? Primeiro, pelas questões legais. Muitas vezes você vai trafegar por lugares onde você tem uma fiscalização, e isso é importante você ter o seu carro, principalmente em viagem, como falei no vídeo passado, 100% legalizado, digamos assim, né? Então isso é bem interessante. Então, assim, limite, se você tem esse tipo de uso do seu Jeep, limite essas modificações, até por questões de segurança na estrada, nesse tipo de coisa, a coisas como pneus, ou seja, um pneu que seja mais misto, que permita você trafegar tanto no off-road como no asfalto normal, com algum conforto, certo? E outras coisas, alguns outros acessórios, mas que mantenha o carro o mais original possível. Essas modificações normalmente são realizadas de forma artesanal. Quando você tem um Jeep
extremamente modificado. Hoje no Brasil, a maioria dessas modificações que você vai encontrar nesses Jeeps são modificações onde grande parte delas é realizada de forma artesanal, ou seja, o próprio dono da viatura mandou fazer peça ou usou peças de outro veículo, usou alguma empresa que faz essas modificações, mas de forma artesanal. Tá? E essas modificações causam o grande problema de que, se você tiver uma quebra desse Jeep, você não tem como arrumar onde você estiver. Né? Você acaba ficando limitado a uma região próxima para poder rebocar o Jeep de volta, levar na oficina e fazer o reparo na viatura. Então isso é importante quando você faz modificações mais extensas. Existem hoje empresas que fazem kits, principalmente de suspensão, kits de proteções, kits que são já mais profissionais e garantem uma certa segurança e uma certa qualidade nos seus equipamentos, que vão te dar uma segurança melhor de trafegar sem grandes problemas de quebra. Mesmo assim, se você tiver uma quebra de uma peça dessa fabricada por uma empresa, você vai ter que aguardar uma peça nova, ou vai ter que tomar alguma providência artesanal com aquela peça velha onde você estiver, e tudo isso é mais difícil, né? Você fica dependendo de uma só empresa, de uma só coisa. Uma outra coisa interessante é a questão de pneus. Jeep com aqueles pneus gigantes são lindos, ficam realmente mais bonitos, mas tem a sua desvantagem. Quando você bota um pneu maior no seu carro, né, o pneu 33, que é aqueles pneus bem maiores, esse tipo de coisas, se você tiver um furo de um pneu numa viagem, por exemplo, você está a 1000 km de casa, você tem um furo de um pneu, rasgou a lateral de um pneu desse, né? O que você vai fazer? Você não vai numa loja de pneus e acha um outro pneu equivalente ou parecido com aquele pneu para comprar e substituir para que você possa continuar a sua viagem. Você vai ter que aguardar um novo pneu do fabricante que você comprou, de outro fabricante que tenha a mesma medida de pneu grande que você está usando. Então isso também pode se tornar um limitador em algumas viagens. Então a principal dica para você que quer fazer modificações no seu Jeep quer fazer trilha pesada, necessita de modificações, necessita de pneu maior, necessita de suspensão mais alta, desse tipo de coisa, ótimo. Essa vai ser uma viatura para uso em trilha, né? E normalmente em trilhas próximas da onde você está, ou em trilhas onde você vai levar a sua viatura numa carreta, num reboque, e trazer ela de volta assim. Por quê? Porque o deslocamento em asfalto vai ser ruim, e se você tiver um problema até nesse deslocamento em asfalto, fica complicado de você arrumar sua viatura e trazer de volta. Então normalmente você acaba limitando o uso dessa viatura a trilhas efetivamente próximas da sua casa, da sua residência. Para o uso misto, o ideal é que você faça o menor número de modificações possíveis, e para que você tenha conforto, que você tenha segurança não só da própria viatura no deslocamento. E por que isso? Usando um exemplo simples, vamos dizer que você altere a altura da suspensão da sua viatura, ou seja, você colocou a sua viatura mais alta. Essa viatura, por exemplo, uma curva que você faria numa estrada, no asfalto, a 80 km por hora, com a mudança do centro de gravidade dessa viatura, ou seja, o centro de gravidade fica mais alto, ou seja, ela tem uma tendência maior a rolar, né, nas curvas, então você tem uma perda de segurança da sua própria viatura nesse deslocamento por asfalto. Por isso que eu recomendo, isso é uma opinião muito minha, que para os deslocamentos em viagem, para viaturas que você vai usar
para expedições, para longos deslocamentos, ou mesmo para viagens comuns, que seja só pelo asfalto, você tenha o menor número de modificações possível. De preferência, somente a questão de pneus e rodas, ou modificações que te deem mais segurança, como as proteções, o caso das proteções embaixo do veículo, para você garantir que no off-road você não tenha nenhum dano na parte inferior da sua viatura. Esse tipo de modificação, sim, que não causa alteração na dinâmica da viatura, do Jeep que você está usando, né? Eu tenho colegas, inclusive, aqui, onde a gente discute muito, e colegas que fizeram modificações agressivas nos seus Jeeps, né? Transformaram os Jeeps em verdadeiros monstros, e em alguns casos demonstram algum arrependimento. Qual é esse? A frase muito usada é: poxa, quando o meu Jeepinho era original, qualquer poça de lama era uma aventura, eu tinha dificuldade para passar, era aquela coisa da habilidade de ter que passar por ali, de conseguir passar ou não conseguir passar por ali, né? E com o veículo muito modificado, ele parou de ter essa dificuldade, então ele é obrigado a fazer trilhas mais agressivas para conseguir ter aquela emoção que antes tinha com o Jeepinho original, passando numa poça d'água, como eles mesmos dizem. Então isso é interessante também para que vocês possam pensar no assunto, né? Então você que está se divertindo com a sua viatura original, você que está curtindo as suas trilhas, passa aqueles obstáculos que você vê aqueles carros monstros passar facilmente, o que você deve considerar é que se você tivesse um carro daquele, você também estaria passando facilmente, mas aquela viatura mais preparada, você tem menos emoção, você vai ter menos dificuldade, você vai ter menos técnica e às vezes coisas básicas que você consegue se divertir, né? Vai ter que procurar trilhas um pouco mais agressivas, e trilhas mais agressivas obviamente podem levar a mais quebras da sua viatura. Então tudo isso é uma bola de neve, são coisas que você deve pensar na hora de decidir o tipo de modificação ou o quanto você vai modificar o seu Jeep, ok? Então espero ter ajudado você que está pensando em modificar sua viatura com mais essas dicas, com um pouco mais da minha experiência off-road, e até quarta-feira que vem na garagem do Coyote com mais um vídeo. E não esqueçam de divulgar nossa comunidade, curtir os nossos vídeos e se inscrever no canal. Inclusive agradeço a todos vocês que essa semana passamos dos 300 inscritos no canal, uma grande vitória para o tempo que nós já temos com o canal aí no ar, e a vitória eu gostaria de compartilhar com vocês. Até quarta-feira que vem.